que você acha de uma história que possui em seu enredo romance e suspense com um toque de sobrenatural? O livro de hoje foi publicado pela primeira vez em 2018 e se tornou um fenômeno no TikTok. Mas será que vale o hype? Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos falar sobre Eu e Esse Meu Coração, uma obra de Cici Hunter. Enquanto a vinheta está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Leah Mackenzie está morrendo. Seu coração, ele sofreu uma miocardite viral e precisou ser retirado. O que a mantém viva é um coração superficial que funciona a bateria e ela o carrega o tempo inteiro em sua mochila. A única coisa capaz de dar a ela uma segunda chance seria um transplante, mas Leah possui um tipo sanguíneo muito raro, então isso torna ainda mais difícil encontrar um coração disponível e compatível. Ela se conformou com a ideia de morte iminente e aos 17 anos ela não faz nenhum plano futuro. No entanto, ela tem sim a sua lista de coisas para fazer antes de morrer. Contrariando todas as estatísticas, ela faz um transplante de coração e descobre logo após isso que esse coração pertencia a Eric, um garoto que estudou em sua escola e aparentemente ele se suicidou e é irmão gêmeo de Matt, o cara que ela gosta. A polícia encerrou o caso como suicídio, mas Matt, ele bate o pé e ele se nega a acreditar que o irmão realmente tenha se matado. Ele tem certeza de que foi assassinado. Leah e Matt descobrem então que estão tendo sonhos estranhos e ao abrirem essa situação um para o outro, eles decidem então tomar isso como uma pista da morte de Eric. Pistas do que realmente tem acontecido. Pode até parecer que eu já falei coisas demais, já soltei vários spoilers, mas eu garanto que o que eu falei agora não vai comprometer a experiência de leitura de vocês, porque é só o evento que dá início ao desenrolar da trama. A história ela alterna entre a visão de Leah em primeira pessoa e de Matt em terceira. Eu particularmente gosto quando isso acontece porque a gente fica mais ciente, do que realmente está acontecendo, do que os personagens estão pensando e sentindo. E por mais que o livro ele tenha mais de 400 páginas, ele não foi cansativo de jeito nenhum. Eu li rapidamente. Os personagens são bem humanos, com medos, frustrações, erros e acertos. Meu personagem favorito foi a médica de Leah, e o pior personagem que eu criei, um ranço, foi a melhor amiga de Leah. Pra mim, ela não teve ações de melhor amiga. Não gostei da personalidade dela, ela tem ações bem duvidosas, enfim. E falando em personagens, eu me identifiquei um pouco com Matt e um pouco com Leah por dois motivos. Com Matt, porque eu também sou gêmea, então eu entendo um pouco dessa cumplicidade e parceria que Eric e Matt tinham. E com Leah, porque eu já passei por uma cirurgia, não como ela de transplante, mas que eu precisei tomar anestesia geral. E quando ela fala que estava se dando de durona, mas por dentro estava morrendo de medo, eu lembrei de mim mesma, que por mais que eu estivesse acalentando os outros, dizendo que eu estava tranquila, que ia dar tudo certo, quando eu estava sendo levada na maca, eu só conseguia pensar e orar, Senhor, por favor, não me deixe morrer. E apesar de serem por motivos diferentes, assim como a Leah, eu também uso imunossupressores. Por mais que eu tenha gostado sim da leitura em geral, não posso negar que há ressalvas. Primeiro que eu não consigo entender porque a autora, durante a primeira metade do livro, ela frisou tanto o quanto que os livros com Holt são bons. Será que é porque a autora escreve esse tipo de livro? Seria uma autopromoção? Não sei. Eu sei que pra mim ficou bem cansativo. Se fosse uma vez ou outra esporádica, que a personagem ela lê bastante, sabe? Então ela poderia ter soltado ali que gosta desse tipo de leitura, mas não com tanta repetição e foco. Pareceu mesmo panfletagem. Outra coisa que me incomodou foi o fato dos protagonistas terem mentido para os pais para poderem se relacionar sexualmente. E isso sem necessidade, porque a própria mãe de Leah, ela tenta iniciar uma conversa sobre esse assunto, se mostrando aberta, falando inclusive sobre a sua primeira vez, mas ela resolve simplesmente abandonar esse assunto. Na minha opinião, a autora poderia ter aproveitado esse gancho, e ter tornado toda a primeira vez da protagonista de forma segura e amparada, sabe, pela família. Eu sei que a maioria
faz escondido mesmo, mas eu acredito que os autores eles têm essa responsabilidade, né? Quem tá lendo ali pode até se inspirar em envolver uma mentira na sua primeira vez, e o que não é legal. A amiga coberta essa mentira, inclusive. A autora abordou depressão e suicídio até que de forma satisfatória, mas eu acredito que se ela incluísse ali terapia, acompanhamento profissional, seria ainda melhor. Os autores devem mostrar que é um pilar importante para quem está passando pelo luto. É verdade que o apoio familiar, o apoio dos amigos, o apoio daquela pessoa especial que você está se relacionando romanticamente é importante, é válido, mas isso nunca deve substituir um acompanhamento médico. Até porque as pessoas ao nosso redor elas não devem ser responsáveis por nos suprir emocionalmente, por resolver nossos problemas e cuidar da ferida que existe ali. Eu gostaria que houvesse diálogos mais profundos sobre crises existenciais, sobre as dificuldades, né, tanto da pessoa que precisa de transplante, né, que está ali na morte iminente, quanto na família e como isso mexe na família. Mas de certa forma eu entendo que por causa da classificação pretendida pela autora, ela evitou alguns gatilhos e consequentemente evitou uma escrita mais carregada. Mas particularmente eu senti falta. A carga emocional se concentrou nos capítulos finais, em especial no epílogo. Para mim, foram os capítulos que deram aquele tempero especial, que tornou a obra memorável, que faz a gente finalizar o livro com um sorriso no rosto, com um coração quentinho, com gosto de quero mais. Fazendo um balanço aqui, o plot da morte de Eric não é lá essas coisas, eu deduzi já na metade do livro. O romance entre Lia e Matt também é bem clichê. O que há no livro, então, que o tornou o fenômeno que é e o faz ser amado por tantas pessoas? A única resposta possível, na minha opinião, é o tema central, que é a vida de alguém transplantado. O livro não só nos incentiva a nos tornarmos doadores, mas ele também nos mostra um pouco da realidade de alguém que está ali naquela espera de um órgão disponível e compatível, um pouco do processo da cirurgia, do pós-cirúrgico, da recuperação. É verdade, não é detalhado, mas a autora ela traz um quadro geral bem satisfatório. O discurso no epílogo foi realmente a cereja do bolo, eu me emocionei bastante. E a emoção se tornou ainda maior ao descobrir que a autora se inspirou em sua própria realidade, porque o marido da autora, ele é transplantado. Todos provavelmente já ouvimos a frase "viva como se fosse morrer amanhã". Estou aqui para dizer que isso não é tão fácil quanto parece. Sei por experiência própria que a lição do amanhã foi a mais difícil para mim, porque parecia que a miocardite estampava um prazo de validade no meu traseiro. Eu estava apavorada demais para contar com o amanhã. Não só eu, mas todas aquelas pessoas que se importavam comigo. Cada vez que eu olhava para elas, eu sabia que as estava deixando arrasadas e estava prestes a deixá-las. Uma médica muito inteligente me disse que se preocupar faz parte da condição humana e você não pode impedir as pessoas de fazerem isso. Mas eu ainda pensava que se eu não contasse com amanhã, elas não ficariam tão decepcionadas se eu não conseguisse. Mas não pensar no amanhã é tão ruim quanto ficar preso no ontem. Enquanto você estiver vivo, seja criativo com sua própria vida, você só tem uma. Faça com que ela seja importante. Viva não como se fosse morrer amanhã, mas como se o amanhã fosse uma promessa. Eu ficando por aqui, eu agradeço sua companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve para acompanhar todas as dicas de leituras que eu vou trazer. Eu te convido a me acompanhar no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.